Heia! A áudio newsletter da Mastertech, que é natural, mas também artificial. Eu sou Camila Schutt, estou aqui com Fábio Ribeiro e a nossa conversa hoje envolve Y Combinator, Codebases, tudo que é glamuroso no mundo do empreendedorismo Sim. E AI. Conta pra eles, Fábio, que notícia que você me trouxe esta manhã? Bom, notícia saída do forno, estatística muito atual. Bom, como você bem disse, a Y Combinator. O que é a Y Combinator a propósito? Explica pro pessoal. É o principal VC com acelerador, eles são um super ator no mundo do empreendedorismo e anualmente eles abrem turmas de aceleração, Fábio Ribeiro, que são startups muito promissoras, que ainda estão num estágio inicial e que eles ajudam a desenvolver e no final eles fazem, é super concorrido pelos investidores, inclusive. Tipo uma Harvard das aceleradoras. Eles fazem um dia de pitch, aí os investidores que querem pegar as coisas antes das coisas vão lá e tal, é tipo um trendsetter, chama, não é? Que é tipo, Sim. Ele seta os trends do mundo do empreendedorismo. Engraçado como a gente fala Harvard de alguma coisa, né? Mas tem tantas faculdades iguais, né? Mas a gente usa Harvard como um sinônimo. Mas enfim, a Y Combinator veio a público através do seu principal executivo com uma estatística bastante intrigante. Hoje, das empresas que ela acelera, 25% já contam com soluções integralmente programadas, codificadas com soluções de inteligência artificial. Ou seja, 1 a cada 4 empresas que está na base já não usa programador humano para fazer seus códigos. São startups de tecnologia. Estamos em 2025, a gente está falando da ascensão das ferramentas de produção de código, mas eu reconheço que o percentual de 25% me pegou um pouco, cara. Achei muito até. Muito? Não, é que eu acho que não é muito, não vai ser muito, mas o que me surpreende é que até ontem a gente não tinha clareza do quão sustentável era esse tipo de desenvolvimento, né? A gente falar de AI generated é diferente de AI assisted ou de AI, não sei, é diferente de uma assistência, é gerado, né, Fá? E é recente, essas ferramentas Lovable, toda essa conversa de vibe coding é de fevereiro. Então, me surpreende já nessa turma, né, nessa seleção inicial, já ter 25%. Acho que é mais o timing do que a notícia que me assusta. Bom, o que o artigo traz, né? Quais são as considerações que a gente pode trazer para compartilhar, porque a estatística é uma coisa, mas tem outros fatores interessantes. Essas empresas que usam IA para gerar código, todas elas têm lideranças técnicas, não são pessoas que não sabem programar. Elas sim sabem programar, mas optaram por usar uma solução terceirizada para fazer o código. Até aí, eu acho que eles colocam isso como uma boa prática, cara. E aí eu gostaria que você explicasse por que isso é uma boa prática. Por exemplo, eu não sou uma pessoa técnica, mas diante dessa oferta de ferramentas de programação, nada me impediria de criar uma startup com uma ideia minha também usando o mesmo expediente. Qual seria a diferença minha como um líder não técnico para um líder técnico? A mais principal, assim. É que eu acho que assim, tem uma divisão aqui, que é o CTO, ele normalmente não... No nível de startup, ele põe a mão no código. Sim. Mas o CTO, ele tem várias outras preocupações para além de programar a primeira versão. Tem a ver com precificar, com conseguir cobrir os custos, com otimizar a solução, com dar rumos para o produto tecnológico. Então, uma liderança técnica, ela não é uma liderança só que coloca, a mão no código. Alguém consegue fazer essa interface e traduzir os ideais de um fundador não técnico em código, entende? Entendo. Então eu acho que assim, eu não sei dizer qual a diferença de você para um líder técnico, foi a pergunta, mas... Mas a questão toda do assim... Do ponto de vista de AI, mesmo o código sendo gerado por AI, essas empresas precisam de lideranças técnicas, porque alguém vai ter que ir lá e organizar todas essas ideias, pensamentos numa sequência, numa prioridade, numa arquitetura, para aí sim gerar o código. E uma hora também, essas soluções, elas batem no limite. Era onde eu queria chegar, cara. Assim, em tese, eu posso fazer um pitch da minha ideia, posso até lançar minha startup numa solução feita por IA, mas em algum momento eu vou bater em alguma limitação, certo? Eu vou ter dificuldades de poder fazer algumas coisas, e você trouxe aqui alguns elementos de gestão, de tecnologia, coisas do tipo. O artigo traz isso também.
Ele disse que hoje, especificamente, uma das habilidades que a gente vai precisar desenvolver, mesmo que você não programe especificamente, é a capacidade de saber interpretar código. Ou seja, eu minimamente vou ter que saber ler um código, mesmo que eu não saiba exatamente programar ou não queira programar por qualquer que seja o motivo, para compreender a estrutura daquele código e eventualmente saber onde é que está dando problema, onde é que dá erro, onde pode ser otimizado ou coisas do tipo. Ou seja, um programador deixa de ser um mão na massa tradicional e passa a ser um interpretador de código, que é basicamente o que um programador sênior faz com o código de um programador júnior. Eu não analiso, eu não faço. Você faz, eu vou só analisar e vou interpretar. O uso final, né? Então é de fato como se essas pessoas adquirissem de forma muito rápida um papel de supervisionamento, certo? O meu medo é só quando isso bate no limite, que foi a pergunta que eu te fiz, né? E é a discussão do iCombinator, né? Os fundadores, quando você lê a matéria inteira, os fundadores da iCombinator levantam isso como algo que vai acontecer cada vez mais, mas não tiram a importância de ter um time técnico forte, porque em algum momento, quando isso escala, você vai ter que ter uma equipe muito boa de debugging, né? De reestruturação, de refatoração. E isso vem com senioridade. Isso, um programador júnior vai ter muita dificuldade de debugar, vai ter muita dificuldade de refatorar código, porque isso exige dele uma capacidade de interpretação maior. Então, tanto a turma do iCombinator quanto o mercado, eu acho que está todo mundo enxergando aí essa facilidade, está muito mais fácil. No entanto, ainda assim é desafiador a gente conseguir tornar desnecessárias essas equipes técnicas, entende? Eu quero fazer uma pergunta agora que vai para um lado diferente e queria que você me ajudasse nessa pergunta, que é a seguinte. Ok, entendi as implicações todas, a redefinição dos papéis, mas vamos supor o seguinte, eu sou um investidor, Fábio. Eu estou aí em busca de negócios digitais para investir. Chega para mim uma startup com código 100% gerado por IA. Que perguntas, que tipo de conhecimento técnico, ou que tipo de perspectiva eu como investidor tenho que passar a explorar com essas soluções? Porque até então, se fosse no passado, estou conversando com a pessoa que desenvolveu o código, então essa pessoa em tese tem capacidade de evoluir esse produto. Então, mas você ela ainda precisa, de uma pessoa que desenvolve o código. Eu sei, mas pensa ela talvez não tenha digitado cada letra, mas os prompts são tudo bem, dela, mas pensa que você está de frente para uma empresa nessa característica, ela é 100% com código feito por IA. Essa empresa, em algum momento, se eu for investir nela, porque eu acho que ela vai escalar, algo do tipo. Que atributos de segurança eu, como investidor, consigo ter? Porque uma coisa é você gerar o código base. Eu consigo fazer um código aqui, eu mesmo, Fábio, que não sou programador, para que uma operação se repita 10 vezes. Só que se eu tiver 1 milhão de clientes, o que impacta isso? Vou ter que reescrever esse código? Eu vou saber reescrever esse código? Ou melhor, a IA vai me ajudar no nível de complexidade e robustez quando esse código estiver rodando com 1 milhão de clientes? A minha suposição é que não, que foi o que eu falei, amanhã tem live, inclusive, de Vibe Coding. Eu acho que para tirar protótipos do papel tá lindo, mas para escalar soluções ainda tá muito aquém. Eu não consigo fazer uma distribuição, uma otimização de carga, por exemplo, um teste de estresse. Então, eu acho que uma das coisas que eu olharia numa startup que assumidamente gerou código por AI é se eles têm pelo menos alguma senioridade na equipe técnica interna, que aquele código que foi desenvolvido com AI, ele está sendo refatorado, ele está sendo aprovado, né? Porque quando você vai para um Windsurf, por exemplo, porque a gente tem uma série de produtos de geração de código de AI, alguns mais for fun e outros mais profissionais. O Windsurf, por exemplo, ele se presta a ser profissional. Então, programadores usando código que precisa ser aprovado. Tanto que na sequência do chat, quando você vai conversando, ele fala assim, criei tais mudanças no código, esse é o diff, você tem que aprovar as mudanças. Então, isso quer dizer que ele está se eximindo da responsabilidade de fazer tudo certo. Algum programadora tem que ir lá e aprovar. Então, eu tomaria o cuidado, eu perguntaria qual é o tipo de software que o código foi gerado e quem que está fazendo os prompts e a supervisão e as aprovações dessas mudanças de código e dessas criações de código. Ou seja, a gente não deveria olhar só para o lado do que está sendo desenvolvido com artificialidade, mas nós, como clientes, investidores, enfim, toda a parte que se relaciona com essas empresas, precisamos ter clareza de que essas pessoas que estão construindo essas soluções conseguem antever
essa matriz de risco, essa gestão de riscos. Ou seja, é um momento bem Eles desafiador. estão terceirizando a responsabilidade, entendeu? Sim, que mas eles estão acompanhando as mudanças e que eles conhecem aquele código, porque se não debugar vai demorar muito. Onde eu quero chegar, cara, que é um momento desafiador, inclusive para as pessoas não técnicas. As pessoas não técnicas, elas passam a analisar negócios e serviços numa perspectiva distinta do que elas veem hoje. Eu sei hoje, minimamente, que se eu comprar um serviço bancário, a forma como isso foi desenvolvida no passado envolvia um sequenciamento lógico de operações, enfim, arquiteturas de solução, engenheiros de software, enfim, tinha toda uma situação ali que eu compreendia como aquilo chegou no patamar de virar um serviço. Hoje, especificamente, a gente tem esses passos muito abreviados e aí quase que integralmente sem humanos. Então isso, dependendo de como essa coisa foi concebida, ela pode ter alguma coisa interna ali que é um problema, algum tipo de instabilidade que de alguma forma prejudique esse produto lá na frente, que prejudique esse serviço lá na frente. Então a minha questão aqui, quando eu leio esses artigos, é de a gente que não está na seara técnica, eu especificamente, ter preparo para interpretar como as coisas nascem hoje e poder fazer esse tipo de investigação, de pergunta, de co-construção, digamos assim. Eu acho que isso cobra mais, sendo bem transparente, Fá. Eu acho que todo esse buzz de código gerado por IA cobra mais das pessoas técnicas do que das não técnicas. As técnicas são pressionadas. Porque a gente, exato, eu me sinto, e aí eu vou falar um polêmico, mas eu tendo sido uma programadora que criou produto, que gerenciou produto, eu me sinto mais preparada hoje para seguir criando produto do que eu acho que a maioria das pessoas que saem, que só programam, entendeu? Porque eu já não preciso ser tão rápida, eu não preciso ser tão técnica. O que vai de fato fazer uma diferença grande é a capacidade de fazer arquitetura de soluções, que a minha senioridade me traz isso, e a minha capacidade de olhar para próximos passos de um produto, entende? Eu me sinto cada vez mais, que é o que aconteceu, Fá, você fez um site sem nunca ter escrito um HTML. E você, pela sua senioridade estratégica, você conseguiu conversar com a ferramenta a ponto de entregar um produto pronto, que talvez você demorasse muito mais tempo para transpor ele para a cabeça de um programador, de uma programadora, para que ele programasse, entende? Então, esse programador do meio do caminho, que faz a tarefa do dia a dia, ele vai ser o primeiro a cair. Por quê? Mais fácil do que eu ficar me explicando, deixa eu fazer aqui e aí eu te mostro já o contexto pronto, entendeu? Esse programador e aí esse programador, ele precisa ser mais sênior, ele precisa ser mais estratégico, mas ele precisa ele ser mais provocativo. Mas ele também perde, na minha concepção, relevância. Vou dar um exemplo, cara. Tem muitas vezes que eu acho o seguinte, puxa, eu tenho uma ideia, quando ela chega no programador, ela se dilui. Ele parece que não tem capacidade de executar a ideia da forma como eu pensei ou com a... Enfim, porque a ideia de fato de negócios, ela nasce na cabeça de uma pessoa de negócios de um jeito diferente de como ela é interpretada por um programador. Tem perdas no caminho. E aí você, em algum momento da minha vida, já falei, puxa, se eu soubesse programar, né, eu teria feito tal. Então assim, esse se eu soubesse programar, tá mais próximo de mim agora. Então, em tese, eu posso dar esse primeiro passo, que é um passo de dar contorno para a minha ideia, só que aí eu acho que o programador ou a programadora, ele perde relevância porque ao não ter se aproximado de como os negócios funcionam, de entender como os negócios funcionam, agora esses programadores passam a de fato ser, enfim, recursos de ajuste, de correção, eles perdem um pouco na minha capacidade a relevância que eles poderiam ter tido se eles, ao invés de terem se tornado, em vez de terem sido só técnicos, tivessem adquirido habilidades de negócios. Ou seja, eu acho que o preço alto que as pessoas técnicas vão pagar não é pela parte técnica, é por terem se omitido de terem adquirido habilidades de negócio. Porque hoje, de fato, olha, cara, o teu chefe vai fazer todo o processo, aí sim ele vai te usar como mão de obra barata. Não, não é, ele vai te usar como mão de obra do tipo, olha... Bater teclado. Exato, porque eu acho que mas eu acho que isso muito aconteceu porque eu não percebi programadores fazendo esse caminho de volta, cara, de terem voltado de terem se interessado tanto pela área de negócios ao ponto de conceberem ou participarem dessas discussões com mais qualidade, entendeu? Então, para mim, a ameaça está nesse perfil, o perfil que ficou estagnado como um técnico meramente. Exato. Esse técnico meramente ele vai ser substituído até nessa parte de concepção, que é a parte mais legal de uma produção. Perfeito. É isso, a minha reflexão então fica nesse lugar, Fábio. Você, programador, programadora, o que você está fazendo para se diferenciar de um mero batedor?
E a A sua? minha reflexão é que você, pessoa de negócios, está tentando compreender como é que as coisas se desenvolvem hoje para eventualmente interpretar se essas coisas contêm novas matrizes de riscos, novas matrizes de oportunidade. Se você não está, eu sugiro que faça, porque a forma como os negócios estão sendo construídos são muito distintas do que eram no passado. E eu não estou dizendo se são melhores ou piores. A questão é antever como essas coisas nascem faz com que a gente consiga fazer melhores perguntas e que a gente consiga eventualmente interpretar melhor essas oportunidades disponíveis no mercado. Perfeito. Até a próxima.